Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Boa noite, companheiros da internet. Antes de começar, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa tem palestra todos os dias. Quem quiser passar pelo plantão, é só chegar meia hora antes da palestra. Tem alguns dias que tem tratamento especial. Por exemplo, na sexta-feira, tem tratamento de apoio a dependentes químicos e familiares, às 8 horas. E às terças-feiras tem tratamento de passes para enfermos, depressão e dependência, ou à distância também através de familiares. Nós temos assistência social, o segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, entrega de 72 cestas básicas. Agora, para esse mês, eles pediram para avisar que os alimentos que estão mais precisando são macarrão, leite em pó, biscoitos e açúcar. Mais informações no site www.casadocaminhosantana.com.br. Lá tem toda a programação. Agora vamos nos recolhendo, nos ligando ao Pai Maior. Vamos deixar lá fora, por um instante, todos os nossos problemas e nossas preocupações. Vamos entrar em sintonia para podermos receber tudo que a casa pode nos oferecer. E assim, nessa sintonia, vamos mandar as vibrações para o Roberto, que vai fazer a palestra de hoje. O tema é Vida e Morte. Roberto está chegando hoje na casa, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vocês preferem o microfone ou sem o microfone? O que vocês acham mais? Para ver a internet, então precisam do microfone. Isso limita, eu costumo andar o tempo todo para ninguém dormir. Então, eu trouxe cola, tá? Quem não cola não sai da escola. Bom, a palestra, essa palestra eu vou fazer essa palestra na quarta-feira numa outra casa espírita. Então ela não está tão bem lapidada quanto eu gostaria que estivesse. Tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho então sobre vida e morte. O que a gente descreve como vida? Vida eu posso falar que é o espaço de tempo entre o nascimento e a morte. Eu vou estar sempre usando o termo morte, porque é um termo mais fácil e eu acho mais elegante do que falar desencarne. Tá? Como é que surge a vida? Qual é a origem da vida? De acordo com a ciência e simplificando. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. É um ciclo. É um ciclo que é válido tanto para nós, seres humanos, como para qualquer outro ser da Terra, plantas, animais. O que a gente imaginar tem um ciclo de vida. Tá? E com o Espiritismo, de acordo com o nosso Espiritismo, o que é o ciclo da vida, a origem da vida? O Espírito nasce quando ele é criado por Deus. Espíritos são imortais. A gente não pode confundir eterno, que é Deus, que é um conceito que não cabe na nossa cabeça, até pela nossa pequenez diante do universo, e o imortal. O imortal é aquilo que é criado e nunca mais vai desaparecer. E nós, espíritos, somos imortais. Deus nos criou num determinado dia lá do universo, do calendário dele, e aqui estamos nós. E daí para diante, o que então é a vida baseado nesse conceito da imortalidade do nosso espírito? Tá? É um ciclo reencarnatório. O corpo é uma casca, o corpo é uma roupa que eu uso e quando essa roupa gastou, eu troco de roupa. Tá? Agora, quantas vezes cada um de nós já reencarnou? É uma pergunta. É lógico que cada um de nós reencarnou um X número de vidas diferente dos outros. Eu já li estudos que falam, bom, no ponto que nós estamos aqui na casa espírita, conversando, todos remando para a mesma direção, já reencarnamos 450 a 550 vezes. Mas há outros estudos que falam, nós reencarnamos cerca de 11.700 vezes. Imagina como a gente deve ter sido ruim, né? 11.700 vezes, né?
Vamos falar um pouquinho dos ciclos da vida pelo Espiritismo. O que é preparação para a morte? A morte é uma coisa que a gente não pode impedir. Ela vai vir. Assim como a reencarnação. Não dá para falar não quero. Tá? Somos espíritos imortais com essa tarefa. Nascer, reencarnar, tudo isso. Vamos lembrar, nós somos todos filhos de um único Pai, que é o nosso Deus. O Pai é justo e bondoso. Ninguém discorda disso. Bom. Isso coloca a gente como espíritos mortais com uma missão a cumprir. Essa missão é evoluir. A vida é uma espiral evolutiva. A cada encarnação, até os piores seres humanos que a gente tem notícia estão evoluindo. Tá? Não existe uma espiral descendente da evolução. Tá? Se a gente encontra alguém horrorosamente ruim, é porque foi pior da outra vez. Lembra no ditado? Nada é tão ruim que não possa piorar. Tá? Somente através dos processos reencarnatórios a gente vai conseguir evoluir. A cada vida nós estamos resgatando, aprendendo. Alguém vai falar, estamos pagando. É engraçado falar, estamos pagando. Nós estamos evoluindo. Estamos resgatando aquilo que a gente fez e que prejudicou o nosso próximo, né? E quem é o nosso próximo? Nosso próximo é um anjo da caridade. Aquela pessoa que te faz mal, que te prejudica. Tá, que te passa uma rasteira. Essa pessoa é o verdadeiro anjo da caridade. Ela está te dando uma oportunidade sublime de abrir o seu coração e distribuir amor para ela. Vamos lembrar disso? Olha, cada vez que eu fui mandado embora de um serviço, foram raras vezes, graças a Deus, raríssimas, 2 vezes, 2 ou 3. Eu falo, a gente tem que ser que nem gato, né? Quando cai para cima. Foram desafios que eu tive na minha vida. Desafio só serve para a gente vencer. Desafio não é para se perder. Então essa pessoa que nos faz mal é o verdadeiro anjo, que Papai do Céu põe do nosso lado e fala, olha, dá uma chicotada nele para ele aprender o que é a dor. Para ele aprender a não deixar ninguém sentir dor mais. Então esse realmente é o grande anjo de caridade que nós temos, é o malfeitor. Difícil pensar dessa maneira. Eu teria que complementar todo esse pensamento com meia hora sobre perdão. Fica para uma próxima oportunidade, tá? Porque o perdão é uma palestra muito difícil da gente fazer, porque é muito difícil da gente perdoar alguém. Isso vale para todo mundo. Às vezes a gente ouve, a pessoa está passando porque merece. A gente não tem o direito de julgar. Mas vamos ter certeza? Cada um passa somente o que merece. O Pai é justo, o Pai é bom. Ele não vai deixar ninguém sofrer gratuitamente. Tá? Reencarnação. A gente encontra no Evangelho de João. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que isso ela traz, João capítulo 3, versículo 3. Já estava falando naquela época, na reencarnação. Tá? Jesus foi o grande médium de Deus. Os apóstolos foram os médios da espiritualidade lá naquela época. Tá? Como a morte, eu acabei de falar, a reencarnação vai acontecer com a gente querendo ou não. Não tem acordo. Tá? O espírito ele pode ficar séculos no plano errático, na erraticidade, mas vai chegar um dia que ele vai ter que reencarnar. Querendo ou não, ele vai ter que cumprir o ciclo da vida. E esse processo está sempre monitorado pela espiritualidade. A reencarnação ela é monitorada desde o momento da fecundação. Ou seja, antes que a mulher saiba que está grávida, esse processo reencarnatório está sendo definido. Já existe um espírito aqui em cima que vai reencarnar aqui embaixo. Chico Xavier falava, você briga com seu amigo, vocês vão nascer irmãos. Você briga com seu irmão, vocês vão nascer gêmeos. Você briga com o teu gêmeo, você vai nascer chipófago. Não tem acordo, né? Esse é o processo reencarnatório. Esse é o brilhantismo da reencarnação. Tá? Vocês veem que eu vim falar de morte, eu só estou falando de reencarnação, né? E o nosso ciclo na Terra? Vamos falar do ciclo corpo humano na Terra. Nascimento, infância, adolescência, maturidade. Alguém falou que existe melhor idade? Eu estou meio curioso. Estou meio curioso quanto a isso, porque o corpo ele pode ter um certo número de anos, mas a cabeça da gente vai ter se nós quisermos.
E o envelhecimento e a morte. A morte do corpo pode ser adiada. Tá? Hoje a gente está adiando a morte do corpo. Eu, como médico, te garanto isso. Quando eu era garoto, alguém morria com 50 anos de idade, e estava todo mundo no velório esperando a hora do cafezinho, e se falava, poxa, mas viveu 50 anos, hein? Viveu para valer, né? Hoje eu tenho pacientes de 90 anos que vêm no meu consultório. E não vem de cadeira de roda, vem andando. Nós estimulamos as pessoas a terem uma alimentação sadia, estimulamos a fazer exercícios, e essas pessoas vão viver um pouco mais ou muito mais. Então tudo é baseado na qualidade de vida. E qual é a grande viagem que a gente vai fazer? No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, diz: o homem tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência. É pura realidade. Desde que o ser humano ficou em pezinho, lá na pré-história, ele já tinha a noção de que a vida não acabava por aqui. Quem deu essa noção para ele? Tá? Se a gente olhar todas as culturas antigas, a gente vai encontrar toda uma preparação para a morte? Não, para a continuação da vida após a morte. É uma coisa linda a gente estudar toda a parte do Egito, tá? Em que o cidadão, depois que ele morre, vamos colocar o morre entre aspas, ele se encontra com o Chacal, o deus Chacal, que é Anubis, e diz: você vai me atravessar o rio com a sua canoa, e ai de você se você não atravessar. E Anubis leva esse espírito ao outro lado da margem do rio, tá? Cuidando e protegendo esse espírito. Quando a gente pega a oração de Santo Agostinho, que fala da morte, ele fala: eu não morri, eu apenas passei para a outra margem do rio. As coisas vêm se repetindo com o passar dos séculos, e está aqui escrito no Livro dos Espíritos. O nosso corpo físico, o corpo material, ele morre. Ou ele se transforma, ele vira o pó, como qualquer outro ser vivo da Terra, como qualquer planta, como qualquer animal, como qualquer ser que está na superfície da Terra. O ciclo é começo, meio, fim. Tá? E nesse momento que o corpo teoricamente morre, o espírito se liberta do corpo. E quando se liberta, a pessoa libertada, o espírito libertado, vai receber amparo e auxílio. Existe uma perturbação na partida. Aquelas pessoas que sofrem uma morte violenta. E Deus é tão justo e tão bom que no momento que essa pessoa é amparada, ela vai ter um esquecimento daquela coisa ruim que aconteceu. Ele não vai lembrar. Chico Xavier tem inúmeros casos, principalmente naquele livro que ele fala das mães de Chico Xavier, em que os filhos vêm e falam: não lembro, eu estava indo para casa. E de repente acordei do outro lado. Tá? Isso é uma coisa bacana da gente entender. Cada um de nós sabe quanto a gente sofre quando abre a boca no dentista e leva uma injeção de anestesia. Agora imagina uma morte violenta, como deve ser terrível. E o Pai, dentro da tua bondade, da bondade fantástica que Ele tem, Ele nos dá o esquecimento. Tá? E vamos entender então que isso é uma separação transitória. Se eu falei o tempo todo em reencarnação, é uma separação bem transitória. A gente vai ficar um tempo aqui, um tempo lá, um tempo aqui, um tempo lá. O dia que eu chegar lá, eu vou falar assim: essa vida foi tão maravilhosa que eu quero voltar. E com certeza eu vou voltar. Eu faria tudo de novo? Tentaria fazer melhor tudo que eu fiz até hoje. Eu acho que a morte, ela é um presente que Deus nos dá, né? Morte prematura. Vamos falar um pouquinho de morte prematura. A gente fica tão chateado quando a gente vê uma criança morrer. E eu ficava muito chateado, ainda fico, não vou falar que não. Se eu puder falar um pouquinho do meu trabalho, durante 20 anos eu atendi politraumatizados. Vocês não têm ideia do que é um politraumatizado, tá? É melhor não ter. Quantas crianças que eu atendi, que eu chegava para a família e falava: seu filho saiu vivo, mas teve um preço. É terrível a gente falar isso. E a gente lembra de cada caso. Ou de chegar e falar: olha, ele saiu vivo, mas amanhã é outro dia, né? Então por que acontece a morte prematura? Primeiro porque muitas vezes faltava cumprir um determinado ciclo de uma existência.
E essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem voltou para cumprir o que faltava cumprir. Ele terminou a missão dele, encerra. Ele pode fazer parte da missão de uma outra pessoa. Vocês já se pensaram nisso? Que às vezes a morte prematura vem para que alguém que ficou resgate um passado sombrio de uma outra existência. Então a gente tem que agradecer a Deus cada coisa que nos acontece. Lá no comecinho da conversa eu disse, o anjo da caridade é quem nos pratica o mal. O universo é lógico, o universo que Deus criou é lógico, é justo. A primeira lei que Deus criou foi a lei da justiça. Antes de mandar separar a escuridão da luz, ele criou a lei da justiça. Nenhum grão de areia se move sem um motivo justo. Eu estou colando aqui, vocês viram? É a oração que as pessoas fazem para as pessoas não partirem. Imagina, o vozinho está com 99 anos na UTI, insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, tomando uma bolsa de sangue cada 3 horas, a família está rezando para ele não morrer. O tempo todo. Ele morre. A espiritualidade não consegue cortar os fios de ligação para tirar ele dali de onde ele está. Existe uma coisa na medicina que é interessante. A gente sempre fala, olha, fulano melhorou muito, hein? Vai morrer amanhã. Isso chama melhora pré-morte. A espiritualidade faz um passe longitudinal naquela pessoa que está em coma, aquela que não reconhece ninguém, de repente ele fala, quero comer feijoada. Pronto, está todo mundo feliz. Aí um vai tomar banho em casa, o outro vai providenciar uma feijoada para ele, e quando todo mundo volta, o velhinho já morreu. Ou seja, as pessoas pararam com essa oração egoísta. Eu quero ele vivo do meu lado. Não tem importância que ele não vai enxergar, não vai ouvir, não vai comer. Eu vou ter que trocar o fraldão dele todo dia. Não tem importância, não. Eu quero do meu lado. Isso é egoísmo, pessoal. Isso é tentar impedir que ele cumpra com a missão dele. Então essa oração tem que ser o contrário. Senhor meu Deus, faça pela pessoa que eu amo o que ele precisa, o que for melhor. Isso vem do coração, isso vem de dentro da alma, isso é distribuir amor. E vai ficar todo mundo feliz, o velhinho vai partir, feliz da vida, vai ter toda uma espiritualidade abraçando ele na partida e todos serão felizes. A gente tem que chorar de saudade, não de tristeza. Isso aí o Padre Marcelo falava já, eu acho que o Padre Marcelo é espírita, esqueci de falar para ele que ele é espírita. E comunicação com os espíritos? É gozado. Se fala, as pessoas vêm para o espiritismo ou pela dor ou por amor. Basta morrer alguém, tem uma sessão de psicografia lá no Itaperapecó da Serra. 4 pontos depois do fim do mundo, a pessoa vai. Ela nunca entrou no centro espírita, ela nunca rezou na vida, mas ela vai. Ela quer saber alguma coisa. Essa é uma ansiedade que o ser humano tem. Ele quer saber. E a pessoa corre atrás. Ora, a espiritualidade pode se comunicar, sim. O espírito do finado pode se comunicar. Desde que ele tenha permissão, desde que ele esteja bem. Se ele não estiver, um mentor dele, um socorrista dele, um cuidador dele, vai dar uma mensagem numa psicografia. Não vai dizer, olha, eu escondi 5 milhões de reais embaixo do colchão. Ninguém mais fala isso. Tá? Mas todos eles se comunicam porque eles também têm um amor muito grande. Tá? Sobre a morte, a gente pode falar assim. A morte um dia veio buscar um cidadão cabeludo, bagunceiro, festeiro, baladeiro. E a morte veio, né, com aquela touca, a foice. Quem que não conhece essa imagem da morte, né? E ele começou a negociar com a morte. Puxa vida, mas eu sou jovem, dá para você me dar uns dias ainda? Tem umas coisinhas que eu quero resolver. E a morte sem acordo, eu vim buscar você. Puxa vida, mas é carnaval. Vamos negociar, quarta-feira você me leva. Ele encheu tanto que a morte falou, olha, quarta-feira eu venho. Esteja pronto. E ele foi pular o carnaval. Estava todo feliz. Aí ele lembrou, poxa, quarta-feira a morte vem me buscar. Então eu vou enganar a morte. Ele cortou o cabelo, ficou careca, tirou a barba.
Quarta-feira de cinza, a morte chega com a foice afiada, né? Cadê aquele cabeludo? E não achava. Virou a cidade do avesso e não achava. Falou, puxa vida, voltar de mão vazia? Quer saber? Eu vou levar aquele careca lá. Não dá para escolher. Vai chegar, vai chegar. E a gente tem que estar preparado. Cada vez que morre uma pessoa que nós amamos, ou até alguém que você nem conheça, a gente tem que se perguntar, será que nós estamos prontos para a nossa vez? Sempre perguntando. E orações para quem já morreu. Como é que tem que ser as orações? As orações têm que ser vibrações para que ela se sinta bem, para que ela se sinta amada. Tá? E não orações com gente chorando, arrancando o cabelo. A gente está para terminar, eu acredito que mais uns 45 minutos eu termino. Essa palestra é baseada num DVD lá da Federação, de Humberto Fabbri, Vida em Morte e Perda de Entes Queridos, mas também num livro fantástico, ou numa coleção fantástica que eu comprei, chama-se Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de um teólogo chamado Champlin. São só 6.000 folhas. Eu li 2 sobre morte, tem mais 20 para ler, e eu realmente fiquei apaixonado pelo que eu li, e eu trouxe alguma coisa do que está lá. Adam Clarke, um outro filósofo, que ele cita, morte, aquela hora tão solene, tão temida pelos ímpios, tão odiosa para aqueles que vivem sem Deus, ela é vossa. A morte é vossa serva, ela vem como mensageira especial da parte de Deus. Ela vem para desfazer um nó que agora liga corpo e alma e que não nos seria legítimo desmanchar. Ela vem para conduzir as nossas almas à glória, e ela não poderia vir antes do seu devido tempo para aqueles que estão esperando a salvação de Deus. Ou seja, a morte realmente é nossa serva. No momento que a gente morre e tem toda esta compreensão, está significando nós subimos mais um degrau na evolução, nós cumprimos mais uma missão aqui na Terra e vamos se preparar para uma outra missão. Tá? Nós não devemos temer a morte pelo nosso conhecimento, pela nossa fé em Deus, tá? Pelo que a gente entende do que Jesus Cristo nos deixou. O que nós temos que fazer é estarmos preparados para a grande viagem e para o grande encontro. E é muito fácil. O Cristo nos deu 2 leis. Eu não preciso de 10 mandamentos, eu preciso de 2 leis para viver em paz, para evoluir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a primeira. Não fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam. Ninguém precisa de nada mais do que isso. Precisamos de 10 mandamentos? Eu acho que Jesus, quando ele chegou aqui à Terra e foi o divisor das águas, e trouxe essas 2 leis extremamente simples, ele simplesmente falou aquilo que o Pai já tinha dito. Eu lhes dou a terra para serem felizes. Amem-se. Só isso. Então, na morte, vamos esperar a morte de uma outra maneira. Tá? A morte é uma viagem. Tá? Uma viagem em direção ao Pai. Então, para que o medo? Não é isso? Meus jovens, eu falaria a noite inteira, com imenso prazer aqui nesta casa que me acolheu. Eu me sinto hoje um privilegiado de estar aqui falando. Tá? Foi realmente... a luz aqui nessa casa está maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos nós. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema? Chamado oral. Olá, boa noite. Meu nome é Sérgio. Quando você disse a respeito do anjo, né, que te dá uma rasteira para você poder vivenciar uma dor, às vezes eu acho que a gente deveria direcionar o foco para aqueles outros anjos que aparecem na nossa vida, que às vezes até passam despercebidos, mas que trazem alguma mensagem, que nos fazem vivenciar a caridade, a bondade. Né? Por exemplo, com Jesus, né? Jesus não foi nenhum anjo que veio trazer nenhuma chicotada, né? Veio trazer um aprendizado pelo amor. Obrigado.
Realmente, a gente tem que estar sempre pensando em tudo isso. Tá? Quando a gente fala nesse anjo da caridade, não precisa ser aquela pessoa que nos prejudicou. Mas quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o jornal e vê aquelas coisas horrorosas que o ser humano consegue fazer para outro ser humano, para um animal, para a gente que é cristão, isso toca muito fundo na gente. Então é muito interessante a gente rezar por essas pessoas. A gente pedir a Deus que dê uma iluminação muito grande para que elas compreendam o que elas estão fazendo. De uma certa maneira, tudo isso que acontece está ligado aos nossos passados, às nossas encarnações anteriores. Né? Como eu disse no comecinho, né? O universo é justo, Deus é justo. Então nada vai acontecer para a gente que nós não tenhamos sido merecedores. Tá? E esses anjos de caridade que a gente fala, na realidade, grandes obsessores que a gente traz conosco, tá? Da maneira com que eles precisam do nosso perdão, eles também têm que nos perdoar. Então a primeira coisa é pedir perdão a eles. Então é uma coisa interessante. Se a gente pegar qualquer desafeto e a gente à noite na nossa oração, pedir perdão para ele. Tá? Na nossa oração. Tá? E perdoar o que a gente, qualquer que seja o que ele nos tenha feito nesta ou na outra vida, que a gente não vai ter esse conhecimento tão fácil. Mas no momento que você distribui o perdão, você está distribuindo o amor incondicional. Tudo melhora. Então, para isso servem esses obsessores, vamos chamar desse nome. Tá? Para isso eles servem, para nos ensinar a humildade, para ensinar a caridade. Mas bem colocada a sua frase. Bem, Roberto, aproveitando aqui um pouco a sua figura de médico e espiritualista, assim, no passado a gente teve sempre uma disputa entre a ciência e a espiritualidade, nesse sentido, né? E hoje, assim, você é um médico e tem todo esse lado espiritual, todo esse conhecimento. Como é que você vê, às vezes, a medicina prolongando a vida de uma pessoa a máquinas? Hoje a gente tem máquina que pode manter a pessoa anos viva. E, assim, você é um médico que tem essa outra visão. Como é que você vê isso? É interessante como a medicina ela está começando a invadir o terreno espiritual. A Escola Paulista de Medicina, quando eu estudei lá, eu entrei lá há 36 anos atrás, já tinha um colega nosso, que eu de vez em quando encontro com ele, o Dr. Paulo Ozon. Ele criou um departamento de medicina holística numa época que ninguém podia falar de nada. Se alguém falasse chá de camomila calma, levava uma bordoada do professor. E ele criou dentro da escola um departamento de medicina holística, que hoje é um dos maiores departamentos. Em seguida surgiu a Associação Médico Espírita Brasileira. Tem até um site que é muito interessante. Bom, eu te falei que eu trabalhei com politraumatizado há muitos anos. Mas eu também sempre tive a seguinte consciência. Tudo é um ciclo, começo, meio e fim. Tá? A gente não pode antecipar o período de vida. Senão nós vamos estar criando um recém-nascido que vai morrer depois de 2 horas. É um risco que a gente corre. Então nós não temos o direito de antecipar a morte de ninguém. Existe hoje uma discussão muito ética dentro das comissões do Conselho Federal de Medicina, do Senado, sobre ortotanásia. O que é ortotanásia? A ortotanásia não é assassinar um cidadão na UTI, um paciente na UTI. A ortotanásia é essa pessoa está morta, cientificamente morta, mas o coração está batendo. O que eu faço por ela? Tá? Também hoje se fala em não prolongar pacientes em grande sofrimento. Tá? É bastante complicado isso. É bastante complicado. Porque esse sofrimento faz parte também do que essa pessoa está resgatando. Tá? Ele faz parte. Ele está devendo. Então, estaríamos sendo cruéis em manter uma pessoa viva com sofrimento? Olha, nós podemos manter uma pessoa viva e consciente, completamente sem dor, para o tempo que for possível. A minha grande experiência com isso foi com a minha mãe. A minha mãe ela teve um câncer de pâncreas. Isso faz uns... Eu não guardo data, viu, pessoal? Senha de banco eu perco a cada 3 semanas. Tá? É uns 15 anos, por aí, 15, 18 anos, por aí.
E a minha mãe teve um câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, o tipo de tumor que ela teve, sobrevida 3 a 4 meses. E a gente bateu de frente. Que a gente é médico, a gente chuta a porta da UTI, a gente vai atrás, a gente abre algumas portas que, infelizmente, a rede pública deveria abrir para todo mundo e não abre. E a minha mãe passou por 5 cirurgias e sobreviveu 11 meses. Uns 8 ou 9 meses, foi o período mais feliz da nossa vida em casa. Difícil falar isso, mas é verdade. Nunca alguém conseguiu me ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. Desde a culinária árabe até amar as pessoas. E num determinado dia, eu totalmente amargurada, minha mãe em casa ainda, ela já não tinha mais quimioterapia, já não tinha mais radioterapia, não tinha o que fazer, e a minha mãe não estava bem mesmo. E eu perguntei, a senhora quer ser internada? Ela sabia que ia ser a última vez. Eu internei a minha mãe. Tá? Internei e coloquei para ela um sorinho com uma substância maravilhosa, que é o Nupercainal. É um analgésico da linha dos morfínicos, aqui em cima, é top de linha, a pessoa fica sorrindo, você corta as 2 pernas dela, continua sorrindo para você. Ele bloqueia a dor fantasticamente. E durante uns 10 dias, a minha mãe, bastante consciente, sem dor, nós conversávamos muito no leito de hospital, eu não coloquei na UTI, tá? Porque não ia resolver nada. Então ela ficou no leito, ficou com a família, nós nos revezávamos para ficar com ela. E até que em um determinado momento ela perdeu a consciência por conta de metástase cerebral. Metástase é o termo que a gente usa quando o câncer espalha. E nós mantivemos ela sem dor. Ela ficou uns 15, 18 dias internada, completamente sem dor. Nós podíamos ter abreviado esse sofrimento. Era não ter feito nada. Mas seria, na nossa consciência, seria uma coisa muito ruim. Eu estaria me sentindo muito mal se eu não tivesse feito por ela o que eu sempre fiz por todos os meus pacientes. Então eu não deixo morrer. Se me perguntar, deixa morrer, eu vou dizer não. Uma noite, quando eu pedi para Deus levar o paciente embora, eu falei, papai do céu, por favor, seja bondoso. Eram umas 10h30 da noite, eu estava saindo para tomar um café do pronto-socorro de São Miguel. O bar era na frente da entrada do pronto-socorro. Acalmou, estávamos em 3. Eu era o único que usava roupa branca, eu não uso mais roupa branca. E quando a gente ia atravessar a rua, parou um fusquinha na contramão, me desce um cidadão, uma coisa que me chamou muito a atenção, ele estava de cueca, tá? E trazendo alguma coisa nos braços. Ele me viu de branco e jogou nos meus braços. Era uma criança de mais ou menos 8 meses, totalmente queimada, carbonizada. O detalhe é que a criança estava viva. A criança não tinha orelhas, não tinha dedos, não tinha olhos, não tinha língua. Toda a equipe de emergência correu para cima, sondada a criança, ela urinou sangue, porque o rim também havia cozinhado. E o pediatra falou, eu acho que eu consigo manter ela viva. Foi quando eu comecei a rezar, porque eu ia ter que amputar 2 braços e 2 pernas, que eram 4 tocos de carvão. Papai do céu foi muito generoso. Ele encerrou ali a vida dessa criança na Terra. Ela cumpriu a missão naquele momento. Era um incêndio numa favela perto do pronto-socorro de São Miguel. Depois vieram outras vítimas, né? Mas a que caiu comigo foi essa. Essas coisas me fizeram dar um valor incrivelmente grande à vida e às pessoas. Durante 2 anos eu atendi detenção. Eu não era espírita, não era nada. Tá? Eu era um ortopedista que adorava entrar na emergência. Eu era o cidadão que pulava dentro da ambulância para ver o que tinha lá dentro. E atendi 2 anos de detenção. E fizemos o melhor trabalho possível. A gente não pode julgar quem está lá preso. Pelo contrário. A gente tem que rezar muito por eles, para que eles melhorem a maneira de pensar, para que eles sejam iluminados, para que eles parem de fazer o mal. Tá? O objetivo de toda a criação é a busca da perfeição, é atingirmos o estado crístico. Esse é o objetivo da criação. Tá? Respondi? Obrigado. Obrigada, viu, Roberto? Um prazer muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe vocês.
Então vamos agora nos recolher novamente, nos ligando ao Pai Maior. Vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui, pelos que estão enfermos, pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, os que estão nos vícios. Vamos vibrar por todo o nosso planeta e seus governantes. Vamos vibrar por nossos lares, nossos entes queridos, nossos ambientes de trabalho. Se alguém tiver alguém especial, alguém que esteja precisando, mentalize nesse momento. E assim, vamos agradecendo por tudo que temos, tudo que recebemos, que tenhamos uma boa semana e que possamos nos encontrar novamente na semana que vem. Que assim seja. Peço que permaneçam em silêncio, aguardando aos passes, tá?